Meus caros, vamos falar nessa oportunidade acerca do pseudojornalismo, do jornalismo panfletório, bem como do episódio lá do Festival de Berlim, na Alemanha, do cinema, falando do filme brasileiro Marighella, ok? Deixe seu like, comente e se inscreva no canal se não é inscrito. Pois bem, antes de nós adentrarmos propriamente a temática do jornalismo e do filme, eu gostaria de apresentar alguma coisa aqui interessante e relevante para vocês, a título de mostrar como as coisas não são do nada, é necessário requerir, buscar, se informar, né, e não se acomodar com as coisinhas prontas, feitinhas, com a comidinha já na boca, né? Pois eu tenho aqui uma agenda, ó, 2008, e nessa agenda eu tenho várias anotações essas principalmente de significados de palavras. 2008. Na realidade eu já faço isso há muito tempo, essa terapia e também memorização de algumas palavras que possam me ajudar, obviamente, a criar frases, a fazer comentários, etc. É óbvio que na época eu não fazia, mas eu tinha essa praxe porque eu gostava. E tudo começou quando eu li a Bíblia toda, percebi que a Bíblia é um livro culto, pois está escrito na norma culta e não coloquial. Isso quer dizer com palavras do português mais suntuosas ou palavras difíceis, né? E você precisa recorrer ao dicionário. Inclusive, muitas palavras que eu falo aqui, muitas pessoas ficam dizendo, poxa, esse camarada é inteligente, fala tantas palavras difíceis e tal. Tá na Bíblia, é só você ler a Bíblia, tá? E procurar no dicionário. Até eu não considero isso como inteligência, pois isso é apenas decoreba. Decorar um significado de uma palavra que qualquer um que tenha boa memória pode fazer. Considero pessoas muito inteligentes, aquelas, por exemplo, que lidam com química, com física, com coisas bem complicadas, física quântica e tal, né? Isso aí até eu considero inteligente. E não, isso aqui que é um procedimento que qualquer um, como já disse, com boa memória, intelectualmente bem, né, ou intelectualmente uma pessoa sadia pode fazer. Pois bem, por que dizer isto? Porque o que eu fiz serve de exemplo para aqueles que querem ser jornalistas ou para aqueles que fazem jornalismo, bem como e principalmente, já diria, para os leitores, ouvintes e telespectadores. Se você ficar preso a uma ideia, você já está condenado ao fracasso, condenado a sofrer com vexames, com gafes, né? Então, por isto, siga uma recomendação bíblica: examinai tudo e retenha o bem, ou guarde o bem, porque do contrário você vai ser enganado, tá? Eu sempre gostei de jornalismo, escutava vários comentaristas na CBN, Jovem Pan, e gostei muito, sempre gostei muito de rádio, né? Rádio com notícias, já que eu não tinha condições para ter na época TV a cabo, né, ou TV paga, então tinha o rádio como uma maneira de me informar. E gostava muito, como já disse, a CBN, porque é um canal de notícias, bem como os jornais da Jovem Pan e outros meios da própria rádio. Sempre fui uma pessoa que apreciava isto. E isso exatamente me ajudou a escutar um lado, escutar a CBN, escutar a Jovem Pan, às vezes escutava um jornalismo aqui na TV, outro lá, para mim ter um raciocínio, para mim pensar, né? E boas coisas, ou boa parte das coisas que eu escutava, às vezes eu questionava também, eu tinha um senso crítico. Por exemplo, tinha um até conhecido, um comentarista que depois ficou conhecido a nível nacional, mas era aqui para o eixo sul,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a RBS, que outrora era afiliada à Globo, pelo menos aqui em Santa Catarina, que já mudou o nome, o senhor Luiz Carlos Prates, ele falava de várias coisas que eu gostava, no entanto, tem algumas que eu discordava. Depois eu fui examinar o camarada, ele tinha influência de Olavo de Carvalho, ele tinha influência de tantos outros comentaristas que são aí bem conhecidos no YouTube. Então, não é nada que ele inventou, ele buscou também para ter aqueles comentários contundentes e fortes dele, claro, já desde a época quando ele fazia jornalismo. Tudo isso para dizer o seguinte: examine bem, porque nós temos no Brasil, não é de agora, foi desde sempre, nós temos o pseudo-jornalismo ou jornalismo panfletário. Por que é jornalismo panfletário? Vem de panfletos. Lá no início do Brasil, na época colonial ou do Império, se tinha o costume de enviar panfletos para divulgar para a comunidade, para a cidade, acerca das notícias do Império, do rei, né? E era pago às vezes por os políticos da época, que era uma espécie disso que você conhece hoje em dia, né? Um folderzinho dizendo, olha, tá assim, tá assado, né? E até às vezes tinha uma opinião e se mandava, né? Bem como aquela cultura do pasquim, que tinha uma série de invenções também, mas era de uma maneira oculta, já diferente do panfleto, que às vezes tinha a rúbrica de alguém, né? Mas ambos poderiam estar sendo pagos, ou eram pagos por um grupo. O panfleto era pago por um determinado político que queria que se falasse daquela forma dele, não que aquilo fosse verdade. Bem como um pasquim se fala uma série de maluquices ou até invenções, e às vezes é pago, tem vezes que não é, né? Ou não era na questão. E daí que surge esse jornalismo panfletário, ou mídia panfletária, que é exatamente essa que é presa a um viés ideológico, a um partido que recebe do mesmo só para falar de acordo com os interesses desse partido, de uma ideologia, de um grupo, de uma elite, de empresariados, etc. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, de um novo Brasil, vamos dizer assim, dessa polarização toda, como que existe essa mídia panfletária, né, de panfletos? Como que existe? E muitas pessoas vão atrás e não questionam. Por exemplo, um exemplo dessa mídia panfletária é colocar em notícias como se fosse verdade: a facada em Bolsonaro é fake. Aí os sujeitos vão lá, olha, o jornal tal, o blog tal, né, o site tal, o jornal tal está falando, está dando alguns indícios que seja fake, Bolsonaro está com câncer, né? Receberam para falar aquilo, aí poucos importam se aquilo é verdade ou não, jogam. Aí muitos falam que a mídia, ela está passando censura, não é livre. Não, a mídia atualmente ela é bem livre. Livre para falar mentiras, fake news, para colocar seus posicionamentos, suas ideologias, livre para uma série de coisas que são maléficas. Em contrapartida, sua consciência fica presa, alienada, bitolada a um determinado jornal entre aspas, jornal, como já disse, panfletório, né, de um determinado grupo ou ideologia. Aí você não olha a outra notícia, ou você não preza por um jornalismo que seja isento, que seja democraticamente realmente isento, vamos colocar assim, ou neutro. Às vezes a expressão neutro fica meio complicada, porque sempre tem o seu viés, né? É difícil ser neutrão, né? Já diz até um ditado que a única pessoa que é neutra é o sabão, porque é sabão neutro. É difícil, mas à luz da Constituição, que preza pelo direito de liberdade de expressão e pela pluralidade de ideias, né? Então temos que analisar um jornal dessa forma, ver os dois lados da mesma moeda. Então, cheque bem,
veja a opinião de todos, para ter uma construção, para ter senso crítico. Aliás, tem uma construção que se faz em... eu aprendi isso em metodologia científica, né? Que é a questão do silogismo. Premissa maior, menor, conclusão. Você pega um ponto, digamos assim, uma notícia, pega uma outra que seja um contraponto a essa notícia e tira uma conclusão. Esse processo, você que preza pelo bom senso, que tem consciência, tem que fazer. É um processo lógico. Eu não posso pegar só pelo menos uma premissa menor ou maior, ou algo contra aquilo, ou algo que seja favorável a um determinado assunto, e sair por aí falando, né, como fosse verdade, não tendo senso crítico. Isso configura-se o pseudo-jornalismo. Por quê? Um jornalismo, como já disse, tem que ser neutro, ou prezar pelo mesmo, prezar pela pluralidade de ideias, né? Pluralidade de ideias, estou até difícil falar essa palavra, né? Eu coloco o R no lugar do L, é pluralidade, plural, ou seja, de várias ideias, e não colocar o seu viés ideológico ou partidário aí. Mas você vê determinadas mídias, na TV aberta, por exemplo, né? Senhora Globo com seu posicionamento, Senhora Record com seu posicionamento, né? Até não seria ruim se você checasse as duas e tivesse, melhor dizendo, então, uma conclusão. O pior é você só ficar de um lado. E aí é lamentável, cristãos estar nisto, né? Eles vão lá, pegam um jornal que lhe interessa, que fale do seu grupinho, da sua ideologia, que não questionam, né, o que está de errado na sua ideologia, que não tem autocrítica, e joga aquilo como fosse uma verdade absoluta. Lembramos que a única verdade absoluta é Jesus Cristo, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que, como Ele bem disse, foi relatado por São João, é a verdade que nos liberta, e se verdadeiramente conheceis a verdade, ou a verdade vos libertar, que é Cristo, vós sereis livres. Não é essa verdade aí que na realidade é uma mentira, né, transfigurada em verdade de um lado e de outro. Então escapamos desse jornalismo falso, desse jornalismo panfletário. Que eu pago, você diz. Se eu não pago, você não diz o que eu quero. É como se fosse aqui no YouTube também, né? Tem gente que cria um lado, uma vertente, seja de direita, de esquerda, é financiado, então ele faz o que ele quer. Ou ele, melhor dizendo, fala o que os outros querem. Né? E aquele que paga quer ouvir, porque é um cliente, tem direito, então fala daquela forma. Por isso que eu não me adaptei a isso aqui no YouTube, e é por isso que eu também não tenho ascensão aqui. Porque senão eu vou ficar com a minha consciência presa, vou ficar com o meu pensamento preso, alienado, não vou poder criticar, fazer uma autocrítica, uma autorreflexão, né, com relação aos erros que eu acho ou penso, à luz da minha própria consciência ou dos meus princípios, que seja errado, seja de um lado ou de outro. E se somos cristãos, nós temos que ter esse posicionamento, essa grande realidade, porque Jesus via os erros, ele não passava o pano não passava a mãozinha na cabecinha não, ele criticava, fazia, claro, críticas construtivas, a fim de que eles melhorassem, mas nós sabíamos que nem sempre eles melhoravam. Então é para pensar. Agora vamos ao filme, até já me alonguei demais nesse questionamento, ou nessa primeira fala. Tivemos o festival na Alemanha, em Berlim, de Marighella, Marighella, esse é o nome, né? O Carlos Marighella, que foi um sujeito contra o regime militar, a favor das Forças Armadas, que era adepto do Partido Comunista no Brasil, né? Que inclusive, junto com outra turma, junto com os seus, foi fundador da ALN, né? Da Aliança Libertadora, e tem um outro N lá, não sei se é nacional, coisa semelhante. Ele, ao criar esse movimento,
ele prezava pela força para destituir ou acabar com o regime militar através da guerrilha. Era um guerrilheiro, apesar de ter sido político, de ter não ficou muito tempo político, né? Ele foi eleito como deputado federal pela Bahia, era de Salvador, mas aí teve as problemáticas do próprio sistema de governo ou do cenário político da época. Foi tolhido, né, o seu direito, assim como de outros, por conta até mesmo do regime, né, daqueles atos institucionais, né, que tiraram os partidos ou tiraram os deputados, colocaram melhor dizendo, os militares no poder, etc. Mas o fato é que o sujeito, para pôr o seu plano em ação, ele acabou até mesmo sequestrando o ministro, parece que era ministro ou embaixador dos Estados Unidos, né? Ou era inglês, enfim, um embaixador internacional. E aí, por conta disso, foi morto. Porque, imagina sequestrar um embaixador de um país, por amor. E a turma da esquerda, né, falando de resistência, fez o filme com direção do Wagner Moura, o mesmo fazendo o Marighella, aquele mesmo que fez o Capitão Nascimento lá no filme Tropa de Elite. Foram para Berlim no festival, porque o filme foi para lá. E lá estava a turminha toda. Inclusive apareceu o Jean Willis. Olha, quem diria, Jean Willis apareceu, tá vivinho da Silva muito bem, dando um beijo lacrador, né? E um Wagner Moura, aliás, o Wagner Moura que foi dar para romper o preconceito, como se precisasse, para acabar com a homofobia, os homens se beijarem, as meninas se beijarem, né? É lamentável esse extremismo da esquerda. E é a partir daí que também a gente pode falar do jornalismo panfletário. Por quê? Então agora, enobrecendo o senhor Carlos Marighella, né? Como se fosse um grande ícone, um grande cara da resistência, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, né? Como sequestro. Então é justificável fazer um erro? Um erro não justifica o outro erro. Se o grupo militar ou regime militar pudesse ser considerado, fosse considerado como uma ditadura e quisesse então de fato lutar contra essa ditadura, não era necessário fazer isto, né? Pois ele fez a mesma coisa com a ditadura, mas ficou ícone, né? Porque a grande diferença é, ou na realidade nem a diferença, se iguala de reacionários e de revolucionários. O reacionário, que é o ultraconservadorismo ou a extrema-direita, que podemos assim considerar, ele quer derribar tudo. Ele quer fazer um novo mundo, assim como o revolucionário, ele quer derribar tudo para um novo mundo. Melhor dizendo, o reacionário quer derrubar tudo que existe de novo para voltar àquele outro mundo. Deu para compreender, né? O revolucionário quer acabar com o status quo de agora para implementar um novo. E o reacionário quer acabar com o status quo de agora para voltar ao que era antes, que segundo a sua concepção era bom. Já diferente do conservador, que não quer acabar com tudo, que enxerga as coisas boas que existem no presente, que não quer viver um passado saudosista, né? Mas sim quer um futuro bom a partir do que se tem agora. Então a gente tem que analisar as coisas, né? Porque uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser racionário. Uma coisa foi o que os militares fizeram de impedir a instauração de um comunismo, como já disse Marighella, do Partido Comunista, que foi na China para ver como é que era o sistema lá, que foi na Cuba para ver como é que era o sistema do socialismo também, tal. O Brasil poderia ter isto, não teve, isso foi até algo bom. O outro lado ruim do militarismo direitinho foi o extremismo de algumas, vamos dizer assim, de alguns abusos de autoridade, né? De algumas violações, extrapolações aos limites que configuram algo extremista ou até mesmo reacionário. Tá? O outro lado, o revolucionarismo
da esquerda é terrível, o extremismo. Já o prezar pelo bom senso ali da esquerda, um pouco de centro, já é um pouco compreensível. Aí você percebe o quê? No noticiário, todo mundo destacando o Wagner Moura, lá, agora, né? No Festival de Berlim, Marighella e tal. Aí eles tiraram uma foto com a blusa ou a camisa, melhor dizendo, da Marielle, com Lula livre, né? A expressão deles, né? Com golpe, tudo para fazer aquele boom internacionalmente, né? Para dizer que eles estão sofrendo. Aí veja a hipocrisia, como eu digo, conheço a hipocrisia. O próprio Wagner Moura, que fez até campanha, me parece que foi pelo PSOL, né? Ele participou aí nas campanhas eleitorais, se manifestando. Inclusive no horário eleitoral, para um partido. Ele fazia o Capitão Nascimento, que representava o direitismo, vamos dizer assim, o militarismo. E agora muda, para tentar assassinar ou esquecer aquele capitão tão cruel. Agora é o Marighella e tal. Então, por isso que é necessário analisar. O que você vai achar que o que fez o Marighella é certo e o que fez o extremismo do militarismo é certo. Se você não souber pesquisar, não tiver uma linha de pesquisa bem fidedigna ou corretíssima, porque você pode examinar todos os lados, desde que você não fique, né, com a pastos. Você fala que a pastos é o emocionalzinho para um lado, a caidinha para um lado ou para o outro. Se você é um pesquisador, se você gosta de jornalismo de verdade e se você é um cristão de verdade, para não ser enganado. Porque tanto que fez o Marighella de sequestrar um embaixador e como fez uma boa parte aí do regime militar com excesso, é contra o evangelho. Mas se você é de esquerda, não, aqui o Marighella é o tal, né? A esquerda é isso aí mesmo, vamos lutar, é Lula livre. Não, o outro é os militares e tal. Analisar tudo e retenha o bem, né? Você vai defender, você tem que defender o evangelho. Você tem que defender o evangelho, porque não é isso aí. Espero que tenha compreendido. Eu falo aqui de evangelho porque tem muitos no canal cristãos, né? Aquele que não seja do evangelho, não confunda evangelho com evangélico, muito menos com religião. Evangelho é Bíblia. A tradução da palavra evangelho é boa nova. Boa nova é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ou Cristo, não é religião. O homem que criou a religião do cristianismo, né? A boa nova, que é Cristo, que é o amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, advém de Cristo, não advém de catolicismo e nem de protestantismo. Então tem que dizer isso bem para as pessoas. Não sou contra quem participa das congregações, da igreja, etc., mas a gente tem que ter essa concepção, essa ideia, porque senão a gente vai achar, o protestantismo é certo, o catolicismo é certo. Até parece que foram eles que morreram por você, né? Não foi Jesus. Isso que é o grande problema. E se você for analisar a história, tanto o protestantismo como o catolicismo só fizeram aberrações, inclusive mortes, tanto de um lado como do outro. Só você procurar, tá? Então acho que deu para compreender aí nesse comentário até extenso, para fugir do jornalismo panfletário, do pseudo-jornalismo. Se você quer coisa séria, se você quer debate, se você quer prezar pela verdade, né? Como tem uma expressão no direito, buscar a verdade real dos fatos. O que é buscar a verdade real dos fatos? É analisar cada caso, é buscar o pró e o contra, né? Ceder a voz para o contraditório, né? Não é ficar só com uma voz, só com o ouvido. E quem é jornalista mais antigo, que fez faculdade de fato, né? Inclusive uma delas que eu admiro, que é a Neda Naglia, sempre falava que aprendeu no jornalismo a dar ouvidos a ambas as partes. E é isso que se faz jornalismo. Mas do jeito que nós temos hoje em dia, inclusive com essa nova mídia aqui do YouTube, né, que todo mundo acha que é jornalista, todo mundo acha que está falando alguma coisa, né, não analisa bem. Aí o camarada lá pega uma notícia totalmente infundada, uma fake news,
Depois o camarada é desmentido, né? Mas ele não está nem aí, o que importa é ganhar visualização aqui no YouTube, né? Com mentiras. Bom, como já disse, né? Um verdadeiro cristão não se vende dessa forma. Abraço e até a próxima.